Caros alunos, hoje nós vamos concluir o estudo da nossa Grécia. Lembre que na última aula eu fiquei com vocês quando ocorreu as chamadas guerras dos chamados tempos do helenismo da Grécia. Falei para vocês, olha, das chamadas guerras médicas de gregos e persas, 3 grandes guerras, todas vencidas pelos gregos. Falei para vocês da rivalidade entre Atenas e Esparta, que vai conduzir à chamada Guerra do Peloponeso, 27 anos depois com a vitória de Esparta. Falei para vocês da chamada Guerra Estebanas, onde os tebanos conquistaram a cidade de Esparta, e depois falei que Atenas e Esparta se unem para combater os tebanos e vencer os tebanos. E foi essa fragilidade da Grécia que provocou o que? A chamada invasão macedônica. Através do imperador Filipe II da Macedônia, os macedônios conseguem conquistar a Grécia, o que parecia até então impossível. Lembre de uma coisa, não são os macedônios que são poderosos, eram os gregos que estavam enfraquecidos devido à grande quantidade de guerras internas que eles passaram no seu passado recente, certo? Agora, Filipe II, após ter conquistado a Grécia, teria tudo para conquistar o mundo, certo? Só que ele teve uma morte, de repente, sem ninguém saber, de repente Filipe II amanheceu morto. Hoje existem várias especulações para essa morte surpresa do grande imperador macedônio Filipe II. A primeira versão diz o quê? Que como ele era muito centralizador, os seus próprios comandantes, seus próprios generais, teriam organizado, teriam envenenado. Essa seria a primeira versão, que ele teria sido morto por seus generais. A segunda versão é que ele teria sido exposto por sua própria esposa. A mãe de Alexandre e seu filho, né, por ciúmes, teriam matado. E a terceira e última versão, que é a mais aceita de todas, é que Felipe teria sido morto pelo seu próprio filho, Alexandre, que no futuro vai chamar Alexandre o Grande. Jovem, inteligente, intelectual, ambicioso, não poderia esperar até que o seu pai morresse para assumir o trono da Macedônia. Então Alexandre, olha, teria antecipado a morte do pai para poder assumir o trono da Macedônia. Isso ocorreu quando ele tinha apenas 20 anos de idade, ou seja, bastante jovem para assumir o trono da Macedônia. Qual é a curiosidade maior desse processo? Olha, quando os gregos, que tinham sido conquistados pelos macedônicos, observaram que agora Filipe estava morto e quem governava a Macedônia era um jovem de apenas 20 anos de idade, imaginava-se inexperiente, então os gregos pensaram assim: está na hora de nós conquistarmos nossa liberdade em relação à Macedônia. Se armaram e foram para cima da Macedônia. Só que os gregos estavam completamente enganados. Jogaram, olha, e perderam feio. Porque jamais alguém poderia imaginar que aquele jovem com apenas 20 anos de idade se tornaria o maior de todos os conquistadores. Certo? Olha, cuidado. Quando nós chamamos assim, olha, Alexandre o Grande, o maior de todos os conquistadores, nós não estamos se referindo à dimensão territorial do que ele conquistou. Nós estamos falando que ele é o maior de todos os conquistadores pelo modelo de conquista que ele realizou. Por que modelo de conquista? Porque você tem guerra antes de Alexandre, depois de Alexandre. Você tem conquista antes de Alexandre, depois de Alexandre. Por que isso? Olha, imagine só. Quando você fala de dominação de um povo sobre o outro, você fala de 2 tipos de dominação. Primeira, que é a mais remota, a mais antiga de toda, que é a dominação através da força. E agora, a partir de Alexandre, surgiu a chamada a dominação a partir da cultura. O processo de aculturação, que foi essa fórmula que Alexandre implantou para o mundo e deixou como grande herança, como grande legado cultural, a chamada dominação cultural. Olha o porquê disso, cara aluno. Alexandre, antes de qualquer coisa, ele era um homem intelectual. Para você ter uma ideia da sabedoria política de Alexandre, basta dizer para vocês que o pedagogo de Alexandre não foi nada mais nada menos do que um dos maiores gênios de toda a humanidade, o grego Aristóteles, aquele grande filósofo Aristóteles. Quando você faz a lista de quem são os 10 maiores gênios do mundo, em qualquer parte do mundo, Aristóteles faz parte desses gênios da humanidade. E foi Aristóteles que pegou Alexandre, esse imperador macedônico, ainda criança, e deu toda a formação cultural, filosófica e política a Alexandre. Por isso que Alexandre era um general sábio, com grande grau de sabedoria, com grande conhecimento histórico. Então foi que Alexandre percebeu muito cedo, observe, que a chamada dominação através da força, né, ela tem suas deficiências. Olha lá, é um custo muito alto, são muitas perdas humanas e pouca durabilidade. Porque a história mostra, olha, você tem um povo forte, você tem um povo fraco. O povo forte domina o fraco, através da força. Olha, essa dominação, mais cedo ou mais tarde, vai ter um rompimento definitivo do dominado com o dominador. Então Alexandre sabia que a dominação através da força, ela não tem eficiência. Ela não é legal, certo?
Então Alexandre, olha, poderia até utilizar a força quando necessário, mas ele preferiu fazer o que nós chamamos hoje de dominação cultural. Quais os métodos que ele utilizava? Olha, claro que é muito mais difícil, porque naquela época não existiam os meios de comunicação de massa que você tem hoje para fazer a chamada dominação cultural como nós fazemos hoje. Então Alexandre, em sua época, se utilizou 2 métodos. Você não pode esquecer esses métodos que são importantíssimos quando você estuda a Macedônia. Primeiro método de dominação cultural de Alexandre, olha só, foi a chamada fundação de cidades gregas no Oriente. De novo, que é muito importante, fundação de cidades gregas no Oriente. O que é que significa dizer isso? Que em todas as regiões aonde Alexandre dominava, ele fundava cidades gregas. Cidade de cultura grega, olha. Na cidade que ele fundava, o idioma era grego, a escultura era grega, a vestimenta era grega, a alimentação era grega, tudo era grego. Era uma cidade grega dentro do Oriente. E claro que ele colocava em sua homenagem o nome da cidade de Alexandria. Por isso que em toda a parte do Oriente, por onde você andava, você encontrava as Alexandrias, que eram cidades gregas fundadas dentro do Oriente, certo? O que ele fez mais? Ele obrigava todos os seus soldados, que é o segundo método dele, obrigava todos os seus soldados a casarem com mulheres locais, certo? E ele próprio casava com a princesa, com a herdeira do trono. Por que isso? Porque ele casando com a filha do rei, olha, o seu filho seria neto do rei. Então ele não seria um usurpador de trono. O seu filho teria direito natural sobre o trono, jamais seria um usurpador. E quando seus soldados casavam com mulheres locais, o que acontecia? Você tem uma mulher oriental, persa, fenícia, qualquer que seja, e você tem um homem grego macedônico. Desse cruzamento vai nascer uma criança. Essa criança vai receber a cultura do pai, que é macedônico, vai receber a cultura da mãe, que é oriental. Então aí você tem um quê? Um sincretismo cultural, uma mistura de cultura que ele provocou intencionalmente, certo? Essa mistura de cultura passou para a história com o nome de helenismo. Olha, helenismo, a mistura da cultura grega mais a cultura oriental. Ou seja, Alexandre não desprezava a cultura do povo dominado. Ele passava a utilizar essa cultura junto com a dele. Como a cultura grega era mais desenvolvida, ela tinha um predomínio cultural na região, certo? Então significa dizer que essa nova civilização que vai surgir a partir de Alexandre não será uma civilização nem grega nem oriental, será a mistura das duas culturas. Por isso você diz assim, olha, jamais esse jovem vai se revoltar contra a Macedônia, porque ele também é herdeiro da Macedônia, certo? Jamais um príncipe daquele oriental vai se revoltar contra a Macedônia, porque ele é um herdeiro de Alexandre. Então Alexandre mostrou para o mundo, deixou como legado, que o modelo mais eficiente de dominação é a dominação através da cultura. Aí, caro aluno, sempre vai ser cobrado de você isso aí. O que nós chamamos assim, olha, legado, herança cultural. O que esses povos do passado deixou para nós aqui no futuro. Então, quando você chega no mundo hoje, você chega, por exemplo, no Brasil, na América Latina. Aí você vai ver um livro, olha, o imperialismo americano na América Latina. Ou seja, o imperialismo dos Estados Unidos na América Latina. Aí você vai pensar assim, pô, professor, mas não existe, não vai soldados americanos aqui na rua. Você não vê nenhum soldado da Armada americano, você não vê nenhum tanque americano aqui no Brasil. Tudo bem? Mas olha só, mas você é obrigado a estudar inglês. Certo? Você come um hambúrguer da McDonald's. Você veste o jeans igual a ele. Certo? Ou seja, a maneira que você veste, a maneira que você se alimenta, a maneira que você mora, quando você vai para uma academia para ficar saradinho, tudo isso é imposição cultural, até o idioma dele. O que é de você hoje a nível cultural se você não souber falar o inglês? Para você fazer qualquer prova de mestrado hoje em qualquer lugar do país, você tem que saber inglês. Então isso você chama de quê? De imposição cultural. Isso é por acaso? Não. Isso veio de Alexandre o Grande, que a melhor forma de se dominar o povo é através da cultura. Então quando você vê na relação terceiro e primeiro mundo, o que é que você vê? O primeiro mundo, olha, massacra, destrói o terceiro, sem usar nenhuma única bala, utilizando apenas a sua imposição cultural para tirar a riqueza do primeiro mundo, que aprenderam com Alexandre. Vamos tentar imaginar o que acontece quando ele esquece o que Alexandre fez? Só você lembra da política recente. Recentemente nós tivemos um presidente americano chamado George W. Bush. Você deve lembrar dele, certo? O que é que ele fez? Como os americanos tinham um grande poderio bélico, certo? Ele fez a chamada a invasão do Iraque. Ou seja, a dominação através da força. Aquilo que Alexandre nos ensinou, que isso é completamente errado.
porque tem muitas perdas humanas, tem muito gasto material e não é eficaz, certo? O que foi acontecer com os Estados Unidos está lá há quase 10 anos. A despesa é imensa. O atual presidente Obama está louco para tirar as tropas lá porque não tem mais como bancar as tropas americanas lá dentro. A quantidade de pessoas mortas, certo? Soldados mortos americanos, que nós não sabemos enumerar, certo? E que mais? É ineficaz. Durou pouco mais de 10 anos e estão querendo lá de dentro. Ou seja, se os chamados republicanos americanos, como George W. Bush, tivessem dado um pouquinho de Alexandre o Grande, eles não teriam feito a invasão militar do Iraque, certo? Eles teriam utilizado outros meios de comunicações de massa para poder ter o controle sobre a população do Iraque e fazer a sua vontade lá dentro, certo? Então nós não podemos esquecer que esse foi o maior legado que Alexandre deixou para a prosperidade, por isso chamado de maior de todos os conquistadores, a famosa dominação cultural, que recebeu o nome de helenismo, a mistura da cultura grega com a cultura oriental, utilizando as chamadas mistura das raças do Oriente com o Ocidente e a fundação das cidades gregas orientais, a fundação das cidades gregas no Oriente. Esse foi o ponto fundamental de Alexandre. Até a próxima aula. Na próxima aula, nós iremos concluir a parte da história antiga, né? Começa a falar da chamada segunda civilização clássica, que é Roma. Passamos a estudar a grande civilização romana. Até a próxima aula, caro aluno. Aluno nota 10.